A paz do Senhor Jesus, queridos. 1 Reis, capítulo de número 2. Davi já está nos seus últimos dias de vida e no leito da sua enfermidade, ele abre o coração e dá alguns conselhos ao seu filho Salomão. A Bíblia diz que, dentre tantos conselhos, ele diz a Salomão para que siga firme e fiel à vontade de Deus. E ele, em um certo momento, diz a Salomão: "Sê tu homem." Ele estava dizendo para Salomão: seja verdadeiro, seja fiel aos princípios, seja honesto. Ele estava dizendo a Salomão: seja uma pessoa correta e de uma palavra. Não seja oscilante nas suas decisões. Sê homem, Salomão. É o conselho que Davi deu ao seu filho Salomão, e assim passando o trono para que ele assumisse o reinado de Israel. E meditando nessa palavra, nós estamos vivendo dias em que precisamos seguir os conselhos de Davi. Sê tu homem, sê tu uma verdadeira mulher, um homem cheio da presença do Senhor, seja fiel. Nós vamos deixar muitas marcas nessa terra e precisamos deixar legado, e não apenas uma história. Uma criança, vendo a sua avó escrevendo uma carta com um lápis, ela olha para aquela carta e pergunta para sua avó: "A senhora está contando a nossa história aí? A senhora está falando de mim nessa carta?" E a avó diz: "Sim, eu estou contando para um amigo muito distante sobre você e como você está. Mas mais importante do que eu estou escrevendo aqui é esse lápis, porque ele tem algumas características que você precisa ter para que no futuro você tenha uma vida cheia de esperança e que seja uma vida próspera e feliz." "Mas eu não estou entendendo, esse lápis é igual a todos os outros lápis que eu conheço." E ela diz: "É porque você está olhando só a forma física." Então ela explica para o seu neto. Ela diz: "Esse lápis, ele tem algumas características importantes. A primeira característica é que ele não escreve sozinho. Há uma mão que conduz ele para escrever muitas histórias. Há uma mão que conduz você. Você pode escrever histórias lindas. Você pode ter um futuro escrito nas páginas em branco da tua existência, cheia de bênçãos, vitórias, percorrendo um caminho de esperança e de alegria. Se você se deixar ser usado pelo Deus Todo-Poderoso, se as mãos do Senhor escrever a tua história." Ela continua e ela diz: "Não é a madeira o mais importante nesse lápis, mas é o grafite que está dentro dela." Então, quando você olha para o lápis, entenda que o importante é zelar principalmente do seu interior. Enquanto você cresce, enquanto você caminha, cuide do seu interior. Seja você uma pessoa cheia de Deus, seja você uma pessoa séria, honesta, seja homem, seja mulher, no mais perfeito significado da palavra. E ela segue a explicação para aquele garoto e ela diz: "E há alguns momentos em que esse grafite desgasta a tanto escrever a história. Então eu preciso parar e colocá-lo em um apontador e apontá-lo para que uma nova ponta possa ser refeita e assim continuar a história. Nesse momento, o lápis sofre um pouco, desgasta um pouco, sai alguns pedacinhos dele. E na nossa vida é do mesmo jeito. Há momentos que aquele que tem em suas mãos a nossa vida, o lápis da nossa história, precisa parar para apontar um pouco. Nesse momento você sofre. Nesse momento eu sofro também. Mas é necessário para que depois dessa parada e talvez de tempestade, novamente estejamos prontos para continuar sendo escrito uma linda história sobre a nossa vida." Meu querido, minha querida, há momentos na tua vida que o autor dela
tem que apontar a tua existência, tem que apontar o lápis. Você pode sentir isso. Vai ficar marcado, vão ficar algumas cicatrizes, mas é importante para que você tenha condições de percorrer o que ainda está pela frente. E aquela avó encerra dizendo para a criança assim: no final de tudo, esse lápis vai deixar marcado muitas páginas, vai deixar escrito muita coisa. Vai ficar escrita, se nas mãos certas, uma linda história, mas se nas mãos erradas, vai ficar escrito coisas ruins. Então não deixe qualquer um escrever a sua história, não tente você mesmo fazer isso. Entregue o lápis da sua existência nas mãos do teu Criador, porque ele já percorreu o teu futuro e ele sabe o que é melhor para a tua vida. Meu querido, minha querida, que Deus possa te abençoar. Que você tenha uma sexta-feira cheia da presença do Senhor e que o teu final de semana seja repleto de bênçãos, de vitórias e de conquistas. Entregue o lápis da tua existência nas mãos do teu Criador e assim tu será uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz.